Boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Instagram, @empreender com a Bíblia e ao YouTube também. É um prazer ter vocês conosco nesse dia, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Souza e eu sou empreendedor, educador cristão e eu ensino empreendedores cristãos a dobrarem a sua renda através dos princípios bíblicos, tá bom? Então é um prazer ter vocês aqui conosco e hoje nós vamos falar um assunto muito importante, tá? Vamos falar sobre a parábola dos dois alicerces, tá bom? Vamos falar sobre planejamento, sobre a importância de nós executarmos e praticarmos coisas que vão ser relacionadas ao nosso sonho e ao nosso propósito, aos nossos projetos, tá bom? E a importância de obedecermos os mandamentos de Deus, tá? E no finalzinho, quem ficar até o final, eu separei uma receita da prosperidade, tá bom? Uma receita muito importante, tá? Um passo a passo de como você alcançar a prosperidade. Então, assiste até o final, tá? Quem for assistir a gravado, não pula esse vídeo, porque se chegar no final e pular o vídeo, não vai conseguir entender, tá? Então, isso é muito importante. Minha esposa está aqui me ajudando. E assim que as pessoas forem chegando, a gente vai poder estar abraçando, a gente vai poder estar anunciando aí quem está aqui na live com a gente, tá bom? Mas saiba de uma coisa, hoje a live tá incrível, vai ter ensinamentos poderosos aí para alavancar o seu negócio, para fazer você sair da inércia, tá bom? E você ser bem sucedido aí no seu negócio, nos seus planos, nos seus projetos, tá bom? Então vamos aguardar o pessoal aí subindo rapidinho, tá? E a gente já vai iniciar. Tá? O texto base hoje da parábola dos alicerces é Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 28. Então, se você já quiser abrindo aí, para poder deixar já prontinho para a gente poder começar a leitura e discorrendo aí do texto e podendo pontuar pontos importantes para que a gente possa estar tratando esse texto, tá? Lembrando, pessoal, como eu sempre falo com vocês, o nosso intuito aqui não é falar da parte salvífica, tá? Do contexto bíblico em si, em sua pureza, tá? O nosso intuito aqui é falar esses ensinamentos de Jesus, tá? Que foram ensinados há mais de 2000 anos e pegarmos pontos importantes que nós podemos aplicar ao nosso negócio. Então, a visão dessa parábola a gente vai tirar para negócios, tá bom? É claro que tem todo um contexto bíblico, todo um contexto de salvação e de ensinamento bíblico, teológico, doutrinário aqui nessa história, porém, eu vou me ater aos ensinamentos para negócios, tá bom? Então isso é muito importante a gente esclarecer, tá? Matos Viviane, seja muito bem-vinda aqui, tá? É um prazer ter vocês aqui conosco e eu peço para todo mundo que for chegando, pessoal, aperta no aviãozinho, manda pelo menos para 7 pessoas dos seus contatos, pessoas que você ama, que você se importa, tá bom? Que você quer ver o crescimento delas nesse ano de 2023. Então, manda o aviãozinho para essas pessoas, porque isso vai ajudar muitos empreendedores. O conhecimento que a gente vai adquirir hoje aqui vai ser um conhecimento muito poderoso que você já vai sair colocando em prática, tá bom? Então, e também não deixa de apertar o coraçãozinho também para que o Instagram e essa plataforma aqui possa entender como esse conteúdo está sendo relevante e poder divulgar para mais pessoas, tá bom, gente? Então, não vamos perder tempo. Mateus capítulo 7, tá? Eu vou fazer uma leitura aqui no meu computador. Tá? Do versículo 21 até o versículo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 21 ao versículo 28. Diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Versículo 23. Então vos direi abertamente: nunca vos conheci.
Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Tá? Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao versículo 28. Tá bom? Então a gente vai pontuar aqui alguns trechos importantes dessa parábola. A parábola fala sobre os dois alicerces. Tá? Todo alicerce é algo muito importante em qualquer construção. É o alicerce que dá a sustentação da casa ou do prédio. Tá? E toda vez que nós construímos um alicerce, nós primeiro temos que fazer a análise do solo. Né? Saber se aquele solo é adequado, se aquele solo vai ser bom para construir aquela construção, para fazer aquele edifício, aquela casa. E nós precisamos encontrar uma base sólida. Tá? Por quê? Porque a casa ou o prédio ele vai aplicar forças, né? Vai trazer um peso para aquele solo. Então é necessário que todo sólido em que se vai fazer uma construção ele seja firme, ele seja consolidado. Ele não pode ser um solo como que eu ia falar? Instável, isso. Instável, ele não pode ser instável, mas ele tem que ser um solo firme para que traga a sustentação necessária para aquela construção. Todo alicerce precisa de planejamento e construir um alicerce demanda tempo, demanda esforço. E quando alguém vê uma construção de uma casa e vê apenas o alicerce, acha que não está acontecendo nada, porque o alicerce fica embaixo do solo. É uma parte que ninguém está vendo, mas é uma parte importantíssima. Sem o alicerce, não adianta colocar piso, sem alicerce não adianta levantar parede, sem alicerce não adianta colocar teto. Porque as coisas mais importantes, muitas das vezes, ela vai estar escondida das pessoas. Muitas das vezes as pessoas veem o sucesso de outras, mas não veem os alicerces. Não veem quando ninguém está vendo. Não veem quantas noites a pessoa passa sem dormir. Não veem quantos dias ela passa estudando, se preparando. As pessoas adoram ver os palcos, mas não veem os bastidores. Então, muitas pessoas estão olhando o seu negócio hoje e não estão dando valor porque está apenas no alicerce. Mas o alicerce é a base para você começar a construir. E não negligencie o alicerce. Porque o alicerce é o que vai dar base para tudo que vai ser construído. É o alicerce que vai ser a base do teu sucesso. Que vai ser a base da tua prosperidade. Então, não queira se preparar pouco para ter o negócio consolidado. Vou te dar um exemplo. Jesus se preparou 30 anos para um ministério de 3 anos. Ou seja, ele gastou mais tempo fazendo o seu alicerce, fazendo a sua base, do que construindo a casa. Porque quando o alicerce está pronto, a construção vai mais rápido. Você consegue botar uma estrutura mais rápido. Quando o alicerce está bem solidificado, você consegue construir um prédio grande.
um prédio em que todo mundo vai ver, um negócio de sucesso. Por que que a palmeira, o vento bate e não derruba ela? Por causa do seu tronco, mas principalmente por causa da sua raiz. Existem plantas, existem árvores que a sua raiz, ou seja, que o seu alicerce, que a raiz que está embaixo da terra é bem maior do que o que está aparente, do que está em cima da terra. Para mostrar que muitas das vezes aquilo que as pessoas não veem é o que vai ser o motivo do seu sucesso. Porque as pessoas podem olhar uma pessoa na internet hoje, isso está muito vivo, né, muito atual. As pessoas adoram ver o sucesso das pessoas. Mas o quanto a pessoa se preparou para aquilo, para cumprir o seu propósito, para cumprir a sua missão, o seu chamado, as pessoas não veem. Hoje as pessoas veem grandes pregadores, grandes empreendedores tendo sucesso, mas eles não começaram agora, eles começaram 10, 15 anos atrás. E hoje eles estão colhendo o fruto do seu sucesso. Porém, teve uma preparação atrás muito grande para isso. Então entenda, prepare o alicerce e a base do seu negócio. Prepare-se financeiramente. Planeje-se, e planejar é muito importante. Não negocie o planejamento do seu negócio. Mas a gente vai entender como também é importante botar as coisas em prática. Tá? Então a primeira lição é: construa a base do seu negócio e entenda o momento que você está vivendo. Porque talvez hoje você não esteja vendendo muito. Talvez você esteja com baixo faturamento, mas entenda que tudo é a base. Um negócio ele não começa do dia para a noite vendendo. Você não acorda e você está cheio de clientes na tua loja. Não, você está montando a sua base, você está vendo seus primeiros fornecedores, seus primeiros clientes, você está começando a ganhar a confiança das pessoas. Então, talvez o momento que você esteja vivendo hoje é um momento de base, é um momento de alicerce. E isso é fundamental para que você tenha um negócio bem consolidado e um negócio bem sucedido. Márcia D. Lima passou por aqui. E Edivane Galdino. Márcio D. Lima passou por aqui e... Edivane Galdino. Edivânio? É Edivane. Edivane Galdino também. Sejam muito bem-vindos aí, gente. Como eu falei, quem estiver chegando, compartilha aí para pelo menos 7 pessoas, tá bom? Porque esse ensinamento aqui dos 2 alicerces é poderoso. E no final, como eu falei, a gente vai dar uma receita da prosperidade, tá bom? Para você colocar em prática hoje, tá bom? Então assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai gostar muito da surpresa que eu deixei no final, tá bom? Então vamos lá. Existe uma grande diferença entre você escutar e você praticar, tá bom? E é essa a diferença que Jesus está falando, tá? Por quê? Porque a Bíblia nos diz que no versículo 21, lá em Mateus 7, fala: muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios, nós fizemos maravilhas. Mas se Jesus é Senhor da nossa vida, Ele passa a ser dono de tudo o que nós temos. Ele passa a ser dono da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, das nossas finanças. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele é dono de tudo, então nós não fazemos mais a nossa vontade, mas a vontade dele em nossas vidas. Só que muitas pessoas querem Jesus como seu Salvador, mas não querem Senhor. E Jesus só pode ser Salvador de quem Ele é Senhor.
O apóstolo Paulo fala que nós estávamos no senhorio do pecado e hoje nós estamos no senhorio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, se Jesus ele é o nosso Senhor, nós precisamos ouvir a sua voz. Nós precisamos obedecer os seus mandamentos. Nós precisamos viver uma vida que condiz com a nossa declaração, com o nosso reconhecimento. Não podemos dizer que Jesus ele é o nosso Senhor e falar: Jesus, você toma conta dessa área, dessa área, dessa área, dessa área da minha vida, mas essa aqui deixa comigo, que eu resolvo. Não, quando Jesus ele é Senhor da nossa vida, ele é dono 100% de tudo que nós temos. E um dos princípios fundamentais é entender que tudo que nós temos e tudo que nós somos vem de Deus. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12 diz: riquezas e glórias vêm de diante de ti, e em tuas mãos há força e poder, e em tuas mãos está o engrandecer, e tu dá forças a tudo. Ou seja, a nossa prosperidade, o nosso negócio vem de Deus. João capítulo 15, versículo 5 diz: sem mim nada podeis fazer. Tudo que nós temos e somos vem de Deus. E nós precisamos honrar a Deus e ser grato por tudo que Ele nos dá. Porque Ele é um Senhor bom. Ele é um Senhor que nos ama e quer ver o nosso sucesso. Então precisamos colocar Deus no centro, no lugar dele, no centro de tudo na nossa vida. Precisamos colocar Deus no centro das nossas decisões, dos nossos projetos, dos nossos planejamentos. Para que assim Ele tenha senhorio de tudo aquilo que nós fazemos. Então essa é uma importante lição, que começa com o texto de Mateus 7, versículo 21. Porque muitas pessoas dizem que Jesus é o Senhor, mas não obedecem os seus mandamentos. E, gente, se você quer ser próspero no seu negócio, se você quer ser próspero nos seus relacionamentos, se você quer ser bem-sucedido em tudo que você colocar a mão, você precisa respeitar os princípios divinos, os princípios e mandamentos que Deus nos deu. Não adianta querermos ser prósperos, não adianta querermos ser pessoas bem-sucedidas e não honrarmos com os mandamentos que Deus nos deu. Não adianta querermos ser pessoas prósperas se não honramos aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Então, essa é uma importante lição, tá? Um outro ponto importante dessa parábola é a diferença de ouvir e praticar. Jesus diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhar, ou seja, ele é igual a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio os ventos, veio os rios, veio a chuva e tentaram contra aquela casa, tentaram combater contra ela. Porém, a casa não caiu. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu vou assemelhar, ou seja, ele é igual ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Ou seja, vieram a chuva, veio os rios, veio o vento e combateram contra aquela casa. E aquela casa caiu e foi grande a sua queda. Deus coloca dois comparativos aqui. A pessoa que ouve e pratica e a pessoa que não ouve e pratica. Jesus está dizendo que aquele que ouve a sua palavra e a pratica, ela vai ser semelhante ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. Ou seja, toda vez que praticamos e obedecemos os mandamentos de Deus, nós estamos mais seguros, nós estamos mais firmes. Porque os mandamentos de Deus não vêm nos castigar, mas ele vem nos proteger.
É por isso que Deus deixou os mandamentos. Não cobiçarás aquilo que é o do teu próximo, não roubarás, não dirás falso testemunho, não invejarás. Porque se nós praticarmos essas coisas, isso faz mal para nós. Isso faz mal para nós mesmos. Isso evita que nós sejamos pessoas prósperas. Então é muito importante que nós cumpramos os mandamentos de Deus. E outra coisa muito importante, quando nós ouvimos e praticamos, ou guardamos, como a Bíblia diz, a voz de Deus e seus mandamentos, como está lá em Deuteronômio 28. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardarem os seus mandamentos, todas essas bênçãos te seguirão. Eu encherei os seus celeiros e transbordarei de vinho os seus lagares. Tu emprestarás a muito e não tomarás emprestado. Quando nós ouvimos os mandamentos de Deus e o cumprimos e obedecemos e somos filhos fiéis a isso, Deus se compromete com o meu sucesso e com o seu sucesso. A palavra promessa significa estar comprometido com algo. Deus está dizendo, se você for fiel àquilo que eu estou te dizendo para fazer, aquilo que eu estou pedindo para você cumprir, eu estou comprometido em te abençoar. Eu estou comprometido em seu sucesso. Eu estou comprometido em transbordar e prosperar a tua vida. Olha a importância de nós ouvirmos a voz do Senhor e obedecermos os seus princípios. E é por isso esse Instagram, esse YouTube, esse canal. Porque aqui nós ensinamos microempreendedores a dobrarem a sua renda através dos princípios bíblicos. Porque se nós cumprirmos os princípios bíblicos, Deus está comprometido em garantir o nosso sucesso. E os princípios de Deus são irrevogáveis. E os princípios de Deus estão dando certo mais de 2000 anos. Estão sendo validados e hoje os grandes empreendedores, os grandes coaches, os grandes criadores de conteúdo, os grandes ensinadores de negócios hoje, eles estão se voltando para a Bíblia. Eles estão se voltando para os ensinamentos bíblicos, porque são ensinamentos fiéis e comprovados e validados há mais de 2000 anos. Porque Deus, querido e querida que está vendo essa live hoje, Deus, Ele é um bom pai, está lá em Mateus 7, do versículo 9 ao versículo 11. Ele diz, vocês sendo pessoas mais, gostam de dar boas coisas para os seus filhos. Porque se um filho teu te pedir pão, você não vai dar uma pedra. Ou se um filho teu te pedir um peixe, você não vai dar uma serpente. Ou seja, você sendo mal, gosta de dar boas coisas para os seus filhos. Quanto mais o vosso Pai que está no céu, que é bom. Porque todo pai, ele fica feliz em presentear, em dar um presente, em recompensar um filho bom, um filho obediente, um filho que obedece, que respeita o seu pai e que entende que o seu pai é uma autoridade. Todo pai fica feliz em presentear esse filho, quanto mais o nosso Deus. Ele está comprometido em dar coisas boas, em prosperar a nossa vida, se nós ouvirmos e cumprirmos os seus mandamentos. Porque quando nós cumprimos os mandamentos de Deus, eles nos protegem contra as intempéries da vida, contra as dificuldades da vida. Porque o texto diz que aquele que ouve as palavras e a pratica, coloca a sua casa sobre a rocha. Vem os ventos, vem a chuva, vem os rios, combatem contra a casa, podem até vir contra nós. Porém, a casa está segura, porque está bem alicerçada.
Ou seja, quando cumprimos os princípios de Deus e os seus mandamentos, nós somos seguros e protegidos contra os problemas, contra as dificuldades. Não quer dizer que nós não teremos, mas quer dizer que Deus está conosco. Nós não lutamos sozinhos, nós lutamos com Deus. Ele nos garante que nós teremos uma base sólida. Porque, irmãos, o que nós ganhamos quando nós invejamos alguém? Nada. Porque o que é invejar? É você querer ter aquilo que é do outro. E isso só faz mal para nós mesmos. Quando nós obedecemos, nós nos protegemos. Quando nós obedecemos os mandamentos de Deus, nós estamos protegidos por Ele. Nós não temos no nosso coração aquilo que é do outro, mas nós temos no coração aquilo que Deus nos deu, que colocou em nossas mãos. Porque toda pessoa que é invejosa, toda pessoa que deseja, que cobiça aquilo que é do outro, não sei se você já reparou, ele se preocupa mais com o outro do que com a sua própria vida. E ele não consegue conquistar nada. Por quê? Porque ele não foca no seu propósito e nos seus projetos e no seu sonho. Ele está mais preocupado com o sucesso do outro, com a casa nova que o vizinho tem, com o carro novo que o vizinho comprou. E ele para de focar a sua energia naquilo que Deus colocou nas suas mãos. E é por isso que a vida dele não vai para frente, é por isso que passa ano, e vem ano, e vai ano, e nada muda na vida dele. Porque ele está vivendo a vida dos outros, não sua própria vida. Porque ele está mais preocupado com o sucesso do outro do que com o seu próprio sucesso. Então hoje saia dessa live com uma mensagem: cumpra os mandamentos de Deus e honre aquilo que Ele colocou nas suas mãos, coloque em prática. Irmãos, há um poder, algo muito poderoso na ação, na prática. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4 diz: aquele que observa o vento não semeará, e aquele que olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, aquele que espera o momento ideal, exato para agir, nunca vai fazer nada. Irmãos, esperar o momento ideal para poder fazer algo é um erro. Porque existem pessoas que planejam, e o planejamento tem uma função muito importante, tá, gente? Mas existem pessoas que só planejam, que só sonham, que só desejam, mas não colocam nada em prática. Isso é ruim, irmãos, porque a pessoa não evolui, não cresce. Provérbios capítulo 21, versículo 25 diz: o preguiçoso morre de tanto desejar, porém nunca coloca sua mão no trabalho. Ou seja, desejar, planejar, sonhar não é o bastante. Você precisa agir, praticar. É por isso que o texto está falando. Feliz é o homem que ouve e pratica, porque só ouvir não é o suficiente. É necessário agir. É necessário colocar em prática. Tiago, capítulo 1, versículo 22 diz: sejam praticantes dessa palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Ou seja, quem só ouve e não pratica está enganando a si mesmo. Ele acha que sabe, mas não sabe. Porque a gente só sabe quando a gente pratica. Porque eu posso ir para uma faculdade de engenharia, eu posso estudar engenharia, mas se eu não praticar, eu nunca vou ser um engenheiro. Porque o engenheiro, você só sabe que o engenheiro é um engenheiro quando ele pratica aquilo que foi ensinado. Se agora eu decidir que eu quero ser médico, cirurgião, e começar no YouTube ver várias cirurgias, de várias especialidades, várias cirurgias, eu vou maratonar todas as cirurgias que estão no YouTube. Isso vai me tornar um médico? Não.
Porque não adianta eu só ouvir. Ouvir, eu preciso praticar. É por isso que na faculdade de medicina existe o quê? A residência. É por isso que toda faculdade existe o quê? O estágio. Porque apenas as matérias não te tornarão um profissional. Somente a prática vai te tornar alguém que é um profissional daquela área. Porque eu ver alguém dirigindo não me torna um motorista. Porque uma coisa é eu ver alguém dirigindo, outra coisa é eu botar a mão no volante. E eu tirar o carro do lugar. Isso sim vai fazer a diferença na minha vida. E é isso que Jesus está dizendo. Não adianta vocês apenas ouvirem e não praticarem. Porque isso não adianta de nada. Então, o melhor momento para você começar, o melhor dia para você começar é hoje. E o melhor momento para você iniciar é agora. Se você tem um plano, se Deus colocou um plano na sua vida, então faça acontecer. Mas você pode me dizer, mas Mateus, eu não tenho recurso, eu não tenho de onde tirar. Dá o primeiro passo para você ver que Deus não vai providenciar os recursos necessários para você realizar. Porque muitas das vezes Deus está esperando apenas uma atitude sua. Muitas das vezes Deus está esperando você tomar uma ação. Quando o povo de Israel estava de frente ao Mar Vermelho, Moisés clama ao Senhor. E aí qual a resposta de Deus? Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Ou seja, um milagre só aconteceria mediante a uma atitude do povo, a uma movimentação do povo. Deus só vai fazer o milagre acontecer, os recursos aparecerem em sua vida quando você tomar uma atitude. Se você tem um sonho de abrir um negócio e você fala, mas Deus, eu não tenho um recurso, eu não tenho um local. Toma uma atitude. Para você ver que Deus não vai providenciar os recursos necessários, que Deus não vai enviar pessoas para poder te ajudar. Porque muitas vezes Deus não faz um milagre em nossa vida porque nós não tomamos atitude. Porque aquilo que é possível, eu tenho que fazer. Mas aquilo que é impossível, aquilo que está fora das minhas condições, Deus vai fazer por mim. Então, você que é empreendedor, você que é empreendedora que está me ouvindo hoje, tome uma atitude. Você está vendo o teu negócio ir mal. Não sabe o que vai fazer? Ora ao Senhor e toma uma atitude. Não fica parado. O cliente não está vindo até a tua loja, vai até o cliente. Vai até onde o teu cliente está, vai panfletar, vai colocar cartaz aí no poste. Vai divulgar o teu negócio. Vai patrocinar uma divulgação no Instagram, no Facebook, no YouTube. Faz um anúncio bacana. Se movimenta. Para que Deus possa agir em teu favor. A Bíblia diz que nós temos que semear. Porque ao seu tempo, você vai colher. Porque aquilo que o homem planta, aquilo o homem colhe. Isso é um princípio inegociável. Aquilo que o homem planta, o homem vai colher. Isso por bem ou por mal. O problema, a questão é que você não pode ficar parado. Então, hoje, haja e tome uma atitude que Deus estará com você. A Celeste Lemos passou por aqui. E a Camila. Tá dando secadinho? Tu deixou alguma água lá? Deixou alguma água lá? Não. Celeste Lemos aqui, tá bom? Seja muito bem-vinda aqui. Camila Alencar também lá de Manaus. É um prazer ter você aqui conosco, tá bom? Então,
Como eu falei, quem puder chegando e podendo compartilhar aí com 7 pessoas, com 7 amigos empreendedores, tenho certeza que esse conteúdo vai fazer muito a diferença na sua vida, tá bom, gente? Um outro ponto que eu quero destacar. Vou falar os comentários da Viviane, que Sim, ela falou que é o melhor de Deus para a vida dela em todas as áreas e que está entendendo a cada dia que o caminho começa na obediência. isso. Está falando que Deus está no controle e é desse jeito. Viviane, muito obrigado pelo seu comentário aqui, tá bom? Gente, vocês podem estar deixando os comentários e exatamente isso, Viviane. Deus tem o melhor para nós. Deus é um pai bondoso e quer dar o melhor para nós. Só que um princípio inegociável e fundamental da prosperidade é a obediência, tá? Não adianta a gente querer ser próspero e estar falhando com os princípios de Deus, tá bom? É isso mesmo, é desse jeito mesmo, Viviane. Muito obrigado pela sua participação, tá bom? Espero que essa live possa te ajudar de alguma forma, tá? E é isso. Todo mundo que quiser deixando seus comentários aqui, tá? Vai ser muito bem. Qualquer dúvida, perguntas também, podem deixar aqui no nosso chat, tá bom, gente? Um outro ponto importante é que nós obedecemos a Deus porque nós o amamos, tá? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 diz: se vós me amardes, cumprireis os meus mandamentos. Ou seja, a obediência está ligada ao amor a Deus. Epístola de 1 João, capítulo 5, versículo 3 diz: o amor a Deus consiste nisso, em que se cumpra os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Como eu falei, os mandamentos de Deus vêm para nos proteger e não para nos castigar. É muito importante que a gente tenha essa atitude. Porque nós o obedecemos porque nós o amamos. Porque Ele é o Deus da nossa vida. E nós queremos que a bênção dele esteja sobre a nossa vida. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18 diz: e vos lembrarás do Senhor teu Deus, que vos dá força para adquirir riqueza, para firmardes os mandamentos que fiz aos vossos pais. Ou seja, o nosso Deus é o Deus que nos dá força para adquirir riqueza. Mas Ele só dá força para aquele que é fiel. Porque se nós amamos a Deus, nós precisamos cumprir aquilo que Ele nos manda. Porque Deus, Viviane, Deus tem um propósito na minha vida, na sua vida e na vida de todos aqueles que estão aqui nessa live. Mas muitas das vezes Deus está esperando que nós obedeçamos a sua palavra para abrir as portas dos céus, as comportas dos céus e derramar chuvas de bênção sobre a nossa vida. Porque sim, Deus tem o melhor para a nossa vida. A Bíblia diz que nós comeríamos o melhor dessa terra mediante a obediência e o amor a Deus. Agora, é importante obedecer, mas também é importante ouvir. É o primeiro critério. E é claro que quem obedece é porque já ouviu. Mas eu quero me ater aqui. É importante nós ouvirmos a voz de Deus. E nós só ouvimos a voz de Deus quando nós temos o quê? Um relacionamento com Ele. Nós só valorizamos e ouvimos quem importa pra gente. Se você tem alguém, um conhecido, alguém na tua família, que não acrescenta nada na sua vida, que não agrega nada para você, você não vai ouvir. Você não vai ouvir o conselho de pessoas que não importam para você. Você só vai ouvir o conselho de quem é importante para você. Então, se nós ouvimos a voz de Deus, é porque Ele é importante para nós e nós temos um relacionamento com Ele. É por isso que nós devemos buscar, e é isso que Mateus 6,30 está falando.
Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e demais coisas vos serão acrescentadas. O que Mateus está falando aqui? O que Jesus, na realidade, está falando aqui no Evangelho de Mateus? Que primeiro nós devemos buscar a face e um relacionamento com Deus. O reino, a justiça de Deus. E as bênçãos que estão na mão de Deus, estão depositadas nas mãos de Deus, nos alcançarão. Como eu falei, Deus é um bom pai. Se nós amamos a Deus e ouvimos a sua voz e temos um relacionamento com Ele, tudo que Ele tem também é nosso. Nós temos por herança. Mas para isso precisamos buscar a face de Deus. Precisamos orar a Deus, procurando ter um relacionamento com Ele. Para que assim as bênçãos que estão em suas mãos, eles sejam derramadas em nós. O problema, sabe o que muitas vezes nós só buscamos a Deus para pedir. E não buscamos a face de Deus, mas buscamos as mãos de Deus. E aí se torna um relacionamento interesseiro, pautado em necessidades. E não é esse relacionamento que Deus deseja ter conosco. Deus já sabe de tudo aquilo que nós precisamos, das nossas necessidades. Deus sabe que nós precisamos nos vestir. Deus sabe que precisamos nos alimentar. E é muito importante que nós digamos isso em nossas orações. Deus fala que nós precisamos dizer isso em nossas orações. Mas primeiro, precisamos buscar a Deus por quem Ele é em nossa vida. Porque nós o amamos. Porque nós valorizamos ter um relacionamento. Porque nós queremos ter Deus como centro de tudo em nossa vida. Porque nós entendemos que tudo que nós temos vem de Deus e tudo que nós temos emana de Deus. E isso é fundamental. E como eu falei, para encerrar essa live, tá? Para quem está aqui nessa live agora, eu vou falar sobre a receita da prosperidade. E se você quer acompanhar esse texto na sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia aí, pertinho de você, está em Josué, capítulo 1, versículo 8. Gente, essa é a receita da prosperidade, tá? Josué, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: não aparte ou não deixe de falar as coisas que estão escritas no livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de cumprir tudo aquilo que nele está escrito. Então o seu caminho prosperará e tu serás bem-sucedido. Ou seja, primeira parte do versículo: não deixe de falar o que está escrito no livro dessa lei. Ou seja, não se esqueça dos princípios de Deus. E um dos princípios que nós estamos tratando hoje é a obediência. Então não se esqueça de obedecer a Deus. E todos os princípios. É claro que hoje eu não vou falar de todos os princípios bíblicos, mas existem vários princípios que podem nos levar à prosperidade. Porém, nós não podemos esquecer deles. Não podemos deixar de falar deles, de cumprir eles. Então, esse é o primeiro ponto da receita. Não deixar de falar. Ou seja, não deixar de cumprir aquilo que está escrito. Segundo ponto: antes medita nele dia e noite. Ou seja, pense nisso. Pense na palavra de Deus. Não se esqueça dos mandamentos e dos princípios no momento que você for tomar uma decisão importante em sua vida, no seu negócio. Será que essa parceria é de Deus? Será que o que eu estou fazendo não está ferindo um princípio de Deus? Eu preciso pensar nisso. É por isso que Deus está dizendo para Josué: não se aparte ou não deixe de falar do que está escrito no livro dessa lei. Antes medita de dia e de noite. Meditar significa pensar no que está escrito. Porque quando nós meditamos e temos a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração,
Quando nós tivermos que tomar uma decisão importante, nós nos lembraremos do princípio. E pensaremos se aquela atitude, se aquela decisão está ferindo ou não o princípio de Deus. Será que esse esquema que eu estou fazendo no meu negócio não está ferindo o princípio da justiça? Porque o que diz lá em Salmos 27, Salmos 37, versículo 25. Fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, a prosperidade de Deus alcança aquele que é justo. Então, muitas das vezes, você compra uma roupa pirata, compra um produto pirata, às vezes você tem um gato de luz na sua casa, às vezes você não paga os seus impostos, não declara os seus gastos. Tudo isso são esquemas que estão ferindo os princípios de Deus. E aí você precisa repensar nas suas atitudes. Porque isso, empreendedor e empreendedora que está aqui, isso fecha as portas de Deus da prosperidade na sua vida. Pode ter certeza disso. Porque você está ferindo o princípio de Deus, que é o princípio da justiça. Então seja justo nos seus relacionamentos, seja justo nos seus contratos, seja justo nos seus negócios. E é por isso que Deus está dizendo para Josué, medita no livro dessa lei, medita no que está escrito, para que você não fira, para que você tenha o cuidado de cumprir o que está escrito. Porque aí o seu caminho será próspero e você será bem-sucedido. Ou seja, receitinha da prosperidade. Primeiro, ouvir e não se afastar dos mandamentos de Deus. Segundo, praticar, cumprir, não se esquecer. E terceiro, é uma promessa. Você será bem-sucedido e próspero em tudo que você fizer. Em tudo que você colocar a mão. Se você ouvir, estiver falando, estiver meditando e cumprir os mandamentos de Deus, não existe outra alternativa. É sem contraindicação, é infalível. O teu caminho será próspero e tu será bem-sucedido em tudo que você fizer. Então, uma reflexão para nós nessa noite, nessa live, é sabermos se estamos cumprindo os mandamentos de Deus. Se estamos obedecendo, porque o sucesso é apenas uma questão de tempo para você. Tá bom, gente? Muito obrigado. Depois eu vou ler sim, tá? 1 Reis, capítulo 11, versículo 11. A Viviane tá deixando aqui pra gente, tá? Muito obrigado por toda a sua interação, Viviane. Depois a gente... Pode ler, então. Não sei se vai sair aqui no microfone, mas pode ler. Vou ler na versão King James, Tá. Porquanto o Senhor disse a Salomão, visto que isto se deu contigo, e não guardaste o meu pacto e os meus estatutos, os quais te ordenei, certamente rasgarei o reino de ti e o darei ao teu servo. Isso. Ou seja, a minha esposa tá lendo aqui, eu não sei se saiu no microfone, por isso que eu dei uma pausa aqui, mas 1 Reis, capítulo 11, versículo 11, está dizendo um diálogo de Deus com Salomão, dizendo, já que você não cumpriu os meus mandamentos, não cumpriu a minha lei, então eu rasgarei o pacto que eu tenho com você e darei o seu reino para outro, o seu servo. Ou seja, o que está dizendo isso? Muito obrigado, tá, Viviane, por você estar compartilhando isso. O que está dizendo? Que se eu não cumpro o mandamento de Deus, ele também não tem pacto nenhum comigo. Olha que sério isso. Se eu não estou comprometido em obedecer o mandamento, Deus não está comprometido no meu sucesso também.
Olha que forte isso. Então que possamos ser filhos obedientes e cumprir os mandamentos de Deus, que, como disse lá em Salmos 1, versículo 3, pois será como... O versículo 2 diz, né? Não, desde o primeiro, né? Bem-aventurado o homem, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Olha aqui. Antes tem o seu prazer o quê? Na lei do Senhor. E na sua lei o quê? Medita de dia e de noite. Olha o segredo. A mesma coisa que está em Josué, capítulo 1, versículo 8. E o terceiro passo é: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Incrível, né, gente? Como a palavra de Deus, ela se reafirma, né? Tá? Que você possa entender isso, que você tem que ouvir, cumprir os mandamentos de Deus, e você será uma pessoa muito próspera. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Viviane, por sua participação. Muito obrigado, Camila. Me lembra aí, o pessoal que esteve aqui com a gente. Tá bom, muito obrigado a todos que estiveram nessa live. Que Deus abençoe sua vida. Celeste Lemos também. Passou agora o Kennedy também aqui, passou aqui. Ou Kennedy, né? Eu não sei como que é a pronúncia. Tá, que Deus abençoe a todos, tá bom? Eu vou fazer um pedido especial que eu sempre faço em toda live. Antes de orar, eu vou pedir para que você faça um print dessa tela, tá bom? Faça um print aqui para você colocar a hashtag Empreender com a Bíblia e, é claro, marcar o nosso Instagram Empreender com a Bíblia, claro, tá bom? Então vamos lá. 3 passos. Primeiro, tirar o print dessa tela e colocar nos seus stories, tá? O primeiro passo. Segundo, colocar a hashtag Empreender com a Bíblia. E o terceiro, marcar o nosso Instagram Empreender com a Bíblia, tá bom? Então eu vou ficar aqui paradinho 5 segundinhos para dar tempo de você poder fazer o print dessa tela, tá bom? E compartilhar aí com seus amigos. Não sai agora para compartilhar, tá? Ainda vou orar por você, tá bom? E a gente vai encerrar a live. Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. E agora eu vou fazer uma oração, como é de praxe aqui em todas as nossas lives, pedindo para que Deus prospere o seu caminho, os seus negócios, a sua família, tá bom? Então, se você puder hoje, se puder nesse momento fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, se você está na condução ou se você está em algum outro lugar, fique só em espírito, tá? Em pensamento nesse momento. Deus, muito obrigado. Estamos aqui diante de Tua presença. Obrigado, Senhor, porque nós podemos até nesse conteúdo voltado para o nosso negócio, para as nossas finanças, nós podemos até sentir a Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos orientado através da Tua palavra em obedecer os Seus mandamentos e cumprir os Seus estatutos. Então que o Senhor possa prosperar toda empreendedora que está aqui nessa live, ou outros que serão alcançados por esse conteúdo através das redes sociais. Que o Senhor possa trazer a prosperidade na sua casa, na sua família, nos seus negócios, Deus. Muito obrigado pela vida de cada um deles. Nos dá orientação, nos dá estratégia e nos faça, Senhor, ser impulsionados a tomar atitudes. Não ficar apenas planejando, mas tomar uma atitude de fé. Porque muitas vezes Tu tem colocado um sonho em nosso coração. Tu tem colocado um projeto, um plano. E muitas vezes nós temos nos acovardado em colocar em prática. Então nós pedimos ousadia do Teu Santo Espírito, para que possamos tomar a atitude e fazer os planos que estão no seu coração serem realizados. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada seguidor do nosso Instagram, por aqueles que ainda virão, porque eu sei que Tu tem um plano, Pai querido, nessas lives, nesses conteúdos. E a minha missão, Senhor, o plano que o Senhor tem colocado no meu coração é que mais empreendedores tenham um conhecimento bíblico através da Tua palavra e dos Teus ensinamentos e sejam prósperos através disso. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Betinha Melo também passou aqui, tá? Muito obrigado a todos, gente. Que Deus abençoe.
Ainda não sei se vou fazer live na segunda-feira, mas quinta-feira já é certo, tá bom? Então fique de olho aí nos nossos anúncios, nos nossos vídeos, para você estar ciente aí da próxima live, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, prospere a sua casa, a sua família, os seus negócios, tá bom? E é claro, gente, nos vemos aí na próxima live. Uma boa noite de descanso, um forte abraço e que Deus abençoe sua vida.